Suécia é um país que nunca agregou fluorotratamento de água. Como é um país muito pequeno, eles conseguem controlar a cárie ou reduzir cárie na sua população sem depender da agregação do fluorotratamento de água. Só que na Suécia existe, como existe no Brasil e em vários países do mundo, existe fluor natural na água. E nas águas da Suécia há fluor natural de concentração desde 0,3 ppm até 1,5 ppm ou maior. E na Suécia, embora o fluor não seja agregado ou ajustado ao tratamento de água, eles também não removem o fluor natural das suas águas de abastecimento público, mostrando que eles têm segurança de que o fluor presente na água não é fator de risco em termos de atrocidades que se atribui ao fluor da água. Eles simplesmente não usam porque estão conseguindo controlar a cárie usando o fluor de outras formas. Mas esse trabalho mostra que o fluor natural da água da Suécia não preocupa em termos de fratura óssea, infarto do miocárdio, mesmo nessa concentração aqui na faixa maior de 1,5 ppm. A grande mudança, na realidade, que aconteceu em relação ao fluor da água e ao fluor em geral é o conhecimento sobre o mecanismo de ação. Então, o nosso conhecimento sobre o mecanismo de ação do fluor em termos de cárie dental era considerado no passado que o efeito do fluoreto era sistêmico. Então a gente deveria ingerir fluor durante a formação do dente para o fluor se incorporar ao dente e ter um dente resistente ao processo de cárie dental. Entretanto, o conceito atual é que nós não precisamos ingerir fluor para ter dente resistente à cárie dental. O fluor, na realidade, não deixa o dente resistente à cárie dental. Então, o fluor, na realidade, interfere com o processo de cárie dental. Então, o efeito não é sistêmico, não se forma fluorapatita no dente e deixa um dente resistente à cárie dental. O efeito do fluoreto, quer seja da água ou de qualquer meio de usar fluoreto, é local. E o efeito do fluoreto é interferir com o processo de desenvolvimento de lesões de cárie. Então, o que é o processo de desenvolvimento de lesões de cárie? Dia 21 de julho próximo estarei ao vivo aí no Rio de Janeiro discutindo cárie dental. E cárie dental, o que é cárie dental? Cárie dental não é uma doença infecciosa e transmissível. Cárie dental é uma doença que depende do acúmulo de bactérias sobre o dente e ingestão de açúcar. Então, frente à acúmulo de bactérias sobre o dente e ingestão de açúcar, o dente sofre o processo de desenvolvimento de lesões de cárie, que é toda vez que você ingere açúcar, o pH baixo, o dente sofre desmineralização, e depois que o pH sobe e volta ao normal, a saliva tenta repor o mineral perdido pelo dente, e se o fluoreto estiver presente na cavidade bucal, ele reduz a quantidade de mineral perdido e ativa a quantidade que é reposta pela ação da saliva. Então, o efeito do fluoreto da água é considerado um efeito local e não sistêmico. Então, só que para a gente manter esse efeito local do fluoreto aqui na cavidade bucal, nós temos que utilizar água fluoretada regularmente. Se nós utilizarmos a água fluoretada regularmente, esse fluoreto da água que nós bebemos, ou alimentos cozidos pela água, ele aumenta a concentração de fluor na cavidade bucal, esse fluoreto fica presente na saliva, se retém nos biofilmes que ainda estão na superfície do dente das pessoas, e quando a gente ingere a água, esse fluoreto vai para o sangue, se incorpora nos ossos e parte dele recicla e volta para a cavidade bucal pela saliva. Então, se o efeito local, a única maneira de manter esse fluoreto constante na cavidade bucal é ingerir água fluoretada regularmente ou comer alimentos preparados com água fluoretada regularmente. Se houver a paralisação da fluoredação de água, nós não conseguimos mais manter fluor constante na cavidade bucal. Então, aquele fluoreto que está presente na saliva ou em residuais de biofilme que a pessoa escova, mas nunca limpa perfeitamente, ele deve sumir da cavidade bucal. E nós tivemos a oportunidade de, há uns 30 anos atrás, comprovar isso num trabalho feito aqui em Piracicaba, em que nós estávamos coletando placa dental ou biofilme dental de crianças de Piracicaba e quando a água era fluoretada regularmente, e lá a gente encontrava 3,2 ppm de fluoreto no biofilme das crianças.
no Brasil, no final da década de 80, houve um problema econômico, nenhuma surpresa, problema econômico no Brasil, em que a Piracicaba ficou sem fluoretar água durante 6 meses. Durante 6 meses que não houve fluoretação de água de Piracicaba, o fluor da água caiu para o valor residual de 0,06 ppm. 2 meses após a interrupção da fluoretação de água, nós coletamos biofilme de crianças de Piracicaba, da mesma escola onde tínhamos coletado antes. E aqui a gente mostra aqui que o fluor desapareceu da cavidade bucal. Então esse trabalho feito no início da década foi extremamente importante, porque estava em discussão em todo o mundo a discussão sobre a mudança de conceitos sobre mecanismo de ação de fluoreto no controle de cárie. Então, havia dados epidemiológicos que mostravam que crianças que viveram numa região de água fluoretada tinham todos os seus dentes formados pela exposição à água fluoretada. Quando mudavam para uma cidade com água não fluoretada, tinha um aumento da experiência de cárie. E não se sabia por quê. Do mesmo modo, havia dados epidemiológicos que mostravam que numa cidade que tinha água fluoretada, se houvesse interrupção da fluoretação de água, aumentava a experiência de cárie na população. E não se sabia, não se tinha um conhecimento do efeito, do porquê disso. Então, quando nós publicamos esses dados pela primeira vez, nós publicamos um dado mostrando que esses dados epidemiológicos poderiam ser explicados pelo fato de que não existe homeostasia fluoreto. Então, se o efeito do fluoreto principal no controle de cárie é local, a única maneira de manter a concentração de fluoreto constante na cavidade bucal é a água ser continuamente fluoretada. A prova disso é que 6 meses após a interrupção da fluoretação de água de Piracicaba, quando foi resolvido o problema econômico no Brasil daquela época, a água foi refluoretada e o fluoreto voltou a aumentar na boca das crianças. Agora, esse fluoreto que está aqui constante na cavidade bucal interferindo com o processo de cárie, ele não é importante só porque nós bebemos água fluoretada regularmente. Beber água fluoretada é extremamente importante, mas também ele é decorrente do fato que quando nós cozinhamos alimentos cozidos com água fluoretada, esses alimentos absorvem o fluoreto. E quando nós mastigamos esses alimentos, esse fluoreto deve ser liberado para a boca para aumentar a concentração na cavidade bucal. Foi o que nós mostramos agora recentemente, num trabalho feito ano passado, em que foram cozidos arroz, feijão e carne com legumes com água fluoretada em azul e água não fluoretada em vermelho, e foi determinada a concentração de fluoreto que ficava na boca quando esses alimentos eram mastigados durante os 15 minutos que durou a alimentação e depois do alimento ser ingerido. Então, o que mostra aqui é um aumento muito grande da concentração de fluoreto na saliva durante os 15 minutos que nós estamos alimentando e mastigando os alimentos. E mesmo após 30 minutos de ter ingerido todo esse alimento, a concentração de fluoreto na saliva se mantém alta. Então, a água fluoretada é importante não porque nós só bebemos a água fluoretada, também nós nos alimentamos com alimentos cozidos com água fluoretada. Foi o que eu disse aqui numa conferência que eu fiz em 2015, em que eu falei de efeito sistêmico ou risco do uso de fluoreto, que a fluoretação da água, seu benefício anticário está muito além da água bebida. Ao cozinhar alimentos com a água da torneira, esse alimento absorve o fluoreto, e quando nós alimentamos também recebemos o benefício anticário. Então, esse fluoreto que nós estamos utilizando, ele tem um efeito local. Entretanto, esse fluoreto ingerido, ele pode ser absorvido, e ao ser absorvido ele entra em corrente sanguínea. Ele pode daí provocar um efeito sistêmico, que é agora objeto dessa minha discussão. E nós dividimos efeitos sistêmicos de uso de fluoretos em 2 tipos: toxicidade aguda e toxicidade crônica. Toxicidade aguda
é quando nós ingerimos uma quantidade muito grande de fluoreto de uma única só vez. E toxicidade crônica, quando nós ingerimos quantidades pequenas de fluoreto durante toda a vida da pessoa. Então, toxicidade aguda, tanto toxicidade aguda como toxicidade crônica, você vai ter sintomas. Quais são os sintomas da toxicidade aguda? Os sintomas da toxicidade aguda são náuseas, vômitos, e dependendo da dose que a pessoa, a quantidade ingerida, pode levar a parada cardiorrespiratória e morte. Então, esses sintomas, náusea e vômito, são decorrentes do fato de que o fluoreto é absorvido no estômago, e daí provoca uma alteração na mucosa gástrica e a pessoa sente náusea e vômito. Do ponto de vista de segurança do uso de fluoronologia, para que haja segurança do uso de fluoronologia, o que é importante é a dose que o indivíduo é submetido, que é a quantidade de flúor que ele ingere dividido pelo peso, já que é efeito sistêmico, o efeito sistêmico depende da dose. Então, para a segurança do uso de fluoronologia, nenhuma pessoa poderia ser submetida a uma dose de flúor de 5 mg de flúor maior. Então, essa é a chamada dose de advertência em função do risco que pode ocorrer. Então, com base nisso, nós construímos essa tabela aqui de vários produtos que são usados em odontologia para controle de cárie dental. Então, começando de flúor profissional até aqui a água de abastecimento público. Aqui eu coloquei a concentração de fluoreto, quanto de fluoreto está presente em 1 ml de água ou em 1 grama de gel, a quantidade de produto normalmente utilizado quando você faz a aplicação tópica de flúor ou quando você escova o dente, e aqui a última coluna, que é a que importa para nós agora no momento, é a quantidade de produto que deveria ser ingerido para que uma criança de 20 kg fosse submetida a dose provavelmente tóxica de 5 mg de flúor por quilo. Então, pegando aqui a água fluoretada. A água fluoretada, que é aí do Rio de Janeiro, aqui de Piracicaba, deve conter 0,7 ppm. 0,7 ppm é 0,7 mg de água, miligrama de flúor por litro de água. Então, uma criança de 20 kg, ela teria que beber 143 litros de água aí do Rio de Janeiro de Piracicaba para ser submetida a dose provavelmente tóxica. Então, a conclusão é que, em termos de toxicidade aguda, a fluoridação de água é totalmente segura. O que nós não, e o mesmo nós não podemos dizer, por exemplo, em relação a medicamentos, suplementos medicamentosos à base de fluoreto. Uma criança de 20 kg, se ingerisse 100 comprimidos de um suplemento de flúor, ela seria submetida a essa dose de 25 mg de flúor por quilo. Vocês diriam, mas que criança que come 100 comprimidos? Na Áustria, nós tivemos um caso de uma criança, um caso relatado de uma criança que comeu 200 comprimidos e foi a óbito porque não souberam reverter o quadro de intoxicação aguda decorrente. Então, toxicidade aguda, em termos de toxicidade aguda, nós não temos nenhuma preocupação com fluoridação de água. A discussão é toxicidade crônica. E toxicidade crônica, a principal discussão é fluorose dentária, que é o único efeito colateral da água fluoretada na concentração ótima. Do mesmo modo que para toxicidade aguda existe uma dose de advertência, um professor americano, em 1992, ele estabeleceu que para segurança em termos do nível de fluorose e severidade da fluorose, a dose de ingestão de fluoreto, se for necessário ingerir fluoreto, no caso da água, ou ingestão involuntária de fluoreto por creme dental, as crianças não poderiam estar submetidas a uma dose superior a 0,07 mg de flúor por quilo de peso. O grande problema é que essa dose é uma dose empírica, não baseada em evidência. O professor Brian Burt, que propôs essa dose em 92,
não foi baseado em nenhum estudo longitudinal de relação dose e efeito, mas é a dose que tem sido utilizada até hoje como parâmetro de segurança. Então, essa dose deve ser vista com cautela. Entre as cautelas de se considerar essa dose, uma das razões é a seguinte: uma das razões é que fluorose é um efeito crônico da ingestão de fluoreto. Então, é muito mais importante o tempo de duração da exposição a determinada dose do que a dose em si. O exemplo está aqui, nesse slide, de um trabalho nosso de acompanhamento do método de controle da produção de água de uma cidade vizinha aqui de Piracicaba, semelhança do que o Celso está fazendo aí, o professor Celso está fazendo no Rio de Janeiro, em que você tem aqui que a concentração ótima deve estar entre 0,6 e 0,8, mas tem alguns locais da cidade que em alguns meses a concentração chegou a quase 1,5 ppm. Então, embora isso não deva ocorrer, quando isso ocorre no espaço curto de tempo, 1 dia, 2 dias, isso não é preocupante em termos de fluorose, porque fluorose é um efeito crônico. Então, a quantidade de dente que se forma durante um dia, que essa concentração está 1,5, não vai ser clinicamente visível em termos estéticos a alteração provocada. A grande preocupação é a dose constante alta que vai provocar uma fluorose. Outra discussão importante em relação à discussão de dose, em que nós não devemos limitar a dose de ingestão de fluoreto, se esse fluoreto ingerido vai ser absorvido, isto é, está biodisponível. Então, essa é uma outra discussão feita por grupos contrários a fluoreto. Então, o fluoreto, por exemplo, está presente em peixe, em algas, em ossos. Esses fluoretos aí são fluoretos de baixa biodisponibilidade, porque eles não são solúveis para ser absorvidos no estômago e daí entrar em corrente sanguínea. E a mesma coisa de discussão de creme dental. Então, quando você discute intoxicação crônica ou dose de ingestão, você tem que discutir qual é a fração dessa dose que é absorvida e atinge o sítio de ação e provoca alteração. Então, esse fator tem que ser levado em consideração para não causar uma mal interpretação entre dose de ingestão e a dose sistêmica que provoca alterações. E o que é mais importante, qual é a preocupação com fluorose que nós temos no Brasil? Então, esses são os dados do levantamento nacional feito no Brasil em 2010, em que mostra aqui que 75% da população não tem fluorose, o dente é normal, e 25% tem fluorose. Então, a prevalência é de 25%, e quando você considera a maior prevalência, ocorre com fluorose muito leve. Daí a discussão, o que significa uma fluorose muito leve? Essa fluorose muito leve compromete a saúde, a estética, a função do dente. Então, para vocês terem uma noção, aqui eu coloquei um slide de casos de fluorose de crianças que bebem água de um poço que tem 1,4 ppm de fluoreto. Então, 1,4 ppm de fluoreto é uma concentração de fluoreto 2 vezes superior ao ótimo que tem aí no Rio de Janeiro ou aqui em Piracicaba. Então, aqui você tem a fluorose muito leve, moderada e severa. Então, esses casos de fluorose muito leve, são casos que nós dentistas fazemos diagnóstico, mas são casos de fluorose que não compromete o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa. Ao contrário da fluorose severa ou fluorose moderada, que já compromete a estética dos dentes e pode, em alguns casos, até comprometer a função. Isso está baseado e comprovado em evidência. Então, esse é um trabalho aqui feito nos Estados Unidos, a semelhança de trabalhos feitos no Brasil, que é a pergunta: qual é a relação entre a fluorose e qualidade de vida das pessoas? A fluorose nos Estados Unidos, onde tem água fluoretada atingindo grande parte da população, como no Brasil, e o uso de dentifrício fluoretado, como no Brasil, essa fluorose nos Estados Unidos compromete a qualidade de vida da pessoa? A pergunta é: não compromete. Muito pelo contrário,
Então, fluorose leve nos Estados Unidos não foi uma preocupação, como não é uma preocupação no Brasil, e além do mais, fluorose leve foi alguma vez associada com melhoria de qualidade de vida. Ao contrário, como era esperado, fluorose severa foi consistentemente reportada como tendo efeitos negativos do ponto de vista de qualidade de vida, porque afeta a estética e a sociabilidade das pessoas. Então, quando nós discutimos fluoridação de água, a gente discute um equilíbrio entre um maior benefício de redução de cárie dental com mínimo de efeito em termos de fluorose. E a grande discussão é o que compromete mais a qualidade de vida das pessoas, é cárie ou é fluorose? Então, esse é um outro trabalho bem recente dos Estados Unidos, que a pergunta foi essa: o que compromete mais a qualidade de vida é a cárie ou fluorose? Então, nos Estados Unidos, a cárie é a maior preocupação das pessoas em termos de qualidade de vida do que a fluorose. Então, essa fluorose decorrente de água fluoretada e uso de creme dental fluoretado não compromete a qualidade de vida. E isso é verdade nos Estados Unidos, como é verdade na Austrália, uma outra postagem que eu fiz, fluorose vezes cárie vezes percepção de saúde bucal. Então, esse estudo longitudinal na Austrália também comprovou que cárie não é um problema na qualidade de vida das pessoas na Austrália, onde tem água fluoretada como programa nacional. Mas fluorose sim, cárie, fluorose não é um problema, mas cárie para as pessoas é um problema do ponto de vista de qualidade de vida. Agora, o que eu também prometi falar nessa apresentação é que na minha opinião, uma neurose a respeito de fluorose, né? Esse é um slide meu muito antigo, quando eu estive aí no Rio de Janeiro no ano 2000, que eu fui fazer um debate aí na BO, porque aí um nosso colega aí do Rio de Janeiro usou a Rede Globo para dizer que a fluoridação da água provocava câncer, etc. Então isso aí gerou um mal-estar em todo o Rio de Janeiro. Eu fui lá fazer o debate e eu estava com meu livro de fotos de casos clínicos, e eu mostrei esse caso clínico para o jornalista que está junto com uma dentista que foram me entrevistar. Aí perguntei para o jornalista: o que se chama a sua atenção nessa foto? Ele disse: gengivite. Eu falei: muito bom, beleza, me mostra a gengivite então. Daí ele mostrou sem abscesso. Eu fiquei extremamente feliz que um jornalista, um leigo, consegue diferenciar algo anormal na cavidade bucal. Imediatamente perguntei para o nosso colega dentista o que chamava a atenção dela nessa foto. Ela falou fluorose. Falei para ela apontar. Ela apontou essa incisal. Mas ela não apontou, nem achou que o abscesso não era importante, o dente retido, o dente anômalo e outras alterações. Então eu chamo esse meu slide desde o ano 2000 em neurose. Para mim isso não é fluorose, com base em evidência da importância da fluorose. E nessa publicação que nós fizemos há pouco tempo, na revista Saúde Pública, a gente chamou atenção para outros defeitos do esmalte. Isso tem sido realmente eu chamo de neurose, e essa neurose no Brasil é desde 97, né? Aqui uma colega nossa enviou esse caso clínico para a revista da BO Nacional, e dizendo que aqui no 46 tem uma fluorose severa. Aí eu mandei uma carta para a revista e perguntei o que tinha no 36, porque fluorose é um efeito sistêmico, então os dois dentes formados no mesmo período tem que ter a mesma alteração. A única explicação de não ter nada no 36 é porque senão não entra sangue do lado esquerdo, só entra sangue para o lado direito. E essa inconsistência ou essa insegurança dos nossos colegas dentistas, etc., continua. Agora, em 2012, eu tive esse caso aqui de uma colega dentista que me disse que o filho dela tinha uma fluorose devido a leite de soja e que ela era culpada. Eu falei: não, mas leite de soja tem fluoreto, mas a quantidade é muito pequena, teria que ingerir uma quantidade muito grande de fluoreto para ser responsável por fluorose. Falei: mas me mande a foto dos dentes do seu filho, eu quero fazer uma avaliação. Aí quando ela me mandou, você tem aqui uma mancha arredondada, localizada nos dois incisivos e nos molares.
Então esse é o típico caso de hipomineralização de molar incisivo que nada tem a ver com fluorose, né? Fluorose afeta a formação de todo o esmalte. Mancha localizada jamais pode ser atribuída a flúor. E na minha opinião esse é um slide, esse é uma consequência dos inúmeros trabalhos que são publicados no Brasil e no mundo sobre dose de ingestão de fluoreto. Então as pessoas determinam o fluoreto em qualquer produto da dieta e calculam a dose de fluoreto que as pessoas serão submetidas em relação ao 0,07 mg de flúor por quilo de peso. E ninguém discute fluorose, e daí gera toda essa inconsistência. Esse é um trabalho já nosso mais antigo, também discutindo a importância da fluoridação de água e os efeitos colaterais relacionados à satisfação das pessoas. E nós íamos às escolas, limpávamos o dente das crianças, daí a criança ficava de boca aberta 30 segundos para secar bem o dente, e nós fotografávamos. E depois ela perguntava para a criança se ela estava satisfeita com o dente ou não. Esse dente, todos vocês aí podem ver muito bem, dá para ver muito claramente as estrias transversais da fluorose. Entretanto, essa criança, de fato, essa criança também estava insatisfeita. Entretanto, a satisfação dessa criança não era com fluorose, era problema de oclusão. Então, o problema dela era resolver o problema de oclusão e não a fluorose. Cárie mesmo não tinha nenhuma clinicamente visível nos dentes. E o que ocorre, na minha opinião, em termos do nosso conhecimento de fluorose, em termos de evidência, em termos de dados científicos e na clínica odontológica, é isso daqui. Quando a criança senta na cadeira, tem saliva ainda presente nos dentes. Então essa porosidade do esmalte é ocupada por água e não tem um contraste. 15 segundos de boca aberta, você tem um contraste muito grande. Então a fluorose que a criança tem e sente não é a fluorose que o dentista vê. Reafirmando minhas conclusões agora de uma outra forma, é que fluoreto absorvido pelo organismo circulando pelo sangue terá potencial de manifestar algum efeito colateral, seja agudo ou crônico. O efeito agudo pode provocar desde problemas gastrointestinais até morte. Fluoreto ingerido e absorvido durante a formação do dente a partir de qualquer meio de uso crônico diário de fluoreto é fator de risco de fluorose dental, que nós chamamos de efeito sistêmico crônico. Excluindo fluorose dental, não há evidência de que fluoreto na concentração ótima provoque qualquer outro efeito sistêmico. A fluorose dental decorrente da exposição à água fluoretada ou dentifrício, a sua combinação, é de grau muito leve a leve, o qual não compromete a qualidade de vida das pessoas afetadas. Por outro lado, embora com todo esse conhecimento científico que nós temos, você tem discussões pelas redes sociais de grupos que alegam que a fluoridação de água é um perigo, e agora nesse século você tem a discussão sobre diminuição de coeficiente intelectual e hipotiroidismo. A esse respeito, nós fizemos uma postagem em 2014 exatamente nessa discussão sobre fluoridação da água e o QI, de quem é afetado o QI pelo fluor da água. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a análise crítica desse trabalho. Esse trabalho que tenta associar a fluoridação de água e QI não são trabalhos longitudinais, são trabalhos transversais de associação. Então, você pode ter uma série de fatores de confundimento que não explicam o porquê essas pessoas expostas a concentrações de flúor na água têm menor QI. E esses estudos aqui que foram avaliados são 34 estudos, 32 feitos na China e 2 no Irã, mas nenhum deles com água fluoretada. Foram feitos com pessoas expostas a concentrações altas de flúor na água, sem nenhuma ligação com a intervenção em concentração ótima. Então, esses estudos de associação não servem e não podem ser utilizados como comprovação da relação causa e efeito. A comprovação de causa e efeito tem que ser feito a partir de estudos longitudinais. E, subsequentemente, essa divulgação que nós fizemos na fanpage da Wolfprev, fizemos uma outra logo em seguida, porque saiu um trabalho publicado na
na Nova Zelândia, onde tem água fluoretada, mostrando nesse estudo prospectivo que não há relação entre QI e flúor presente na água do abastecimento público. Entretanto, nesse século também surgiram outras alegações de que o flúor da água provoca alteração na tireoide, porque na tireoide, se sabe que na tireoide, nós sabemos, são produzidos hormônios tireoidianos, e flúor e iodo são elementos químicos do mesmo grupo da tabela periódica. Então eu fiz uma postagem em 11 de 6 de 2015, que flúor versus iodo, tomada elétrica vezes focinho de porco, hipotireoidismo e fluoresção de água. Então, embora flúor e iodo sejam elementos químicos do mesmo grupo aqui da tabela periódica, eles têm propriedades totalmente distintas. Então, a gente não deve confundir os dois. E isso tem sido, essa confusão tem sido feita por vários médicos, endocrinologistas, e também por colega nosso dentista. E essa postagem aqui feita o ano passado, o autor dizia: o flúor faz você engordar, sabia? Eu uso Curaprox sem flúor, pois o flúor induz ao baixo funcionamento da sua tireoide, provoca hipotireoidismo. Então, são alegações sem base de conhecimento, ou com base em estudos de associação e não relação dose-efeito. E como está sendo comprovado, foi comprovado com base em evidência, essa associação entre flúor e hipotireoidismo é uma associação fortuita, sem relação causa-efeito. O que é mais importante ainda nessa discussão é que sempre os grupos que são contrários à fluoreto atribuem o efeito tóxico ao flúor da água. Mas o flúor está presente em vários produtos naturais, e um dos produtos naturais que apresenta alta concentração de fluoreto é o chá preto. Então, esse é o chá preto da rainha Elizabeth. Então, quando você bebe uma xícara feita com esse chá preto, a quantidade de fluoreto que nós ingerimos é 6 vezes maior do que a quantidade de fluoreto utilizado pela água no seu preparo. E daí, nessa postagem que eu fiz de 22 de maio de 2016, eu fiz aqui uma ironia. Finalmente descobri porque a rainha Elizabeth da Inglaterra começou agora, aos 90 anos, a dar sinais de que está não muito bem da cabeça. Acho que é o chá da rainha que ela anda tomando. E agora, nesse mês, menos de um ano depois que eu fiz aquela postagem, a rainha Elizabeth foi pega com seus 91 anos de idade, dirigindo sozinha o seu carro, um belo Jaguar, indo à igreja. É o flúor do chá mesmo que provoca essas alterações. E o que me causa bastante estranheza, esses grupos naturalistas que fazem toda uma postagem contra o uso de flúor na água. E as postagens deles são postagens que, na minha opinião, não tem ética nenhuma, porque eles associam o produto natural ao flúor tóxico da água, e nas postagens de países que proibiram a fluoridação de água. Então, é a luta do bem versus o mal. E eu tenho feito postagem a esse respeito nessa discussão. Importante a respeito da presença de flúor na água do abastecimento público. E mais recentemente, agora em março, uma firma passou a vender um equipamento para tirar o flúor da água. E daí eu fiz uma postagem de defluoretar a água, a insensatez da razão, o inescrupuloso comercial e o senso de humor dinossauro. E para isso, usei aqui os dinossauros para discutir, porque o jornal que fez essa mensagem chamava Dino. E daí eu simulei aqui um diálogo entre a Dina e o Dino. E daí o Dino disse para a Dina: Dina, você viu? A CEA do Brasil está vendendo um filtro para tirar do flúor da água. A Dina respondeu: Dino, nossas águas não têm mais que 1,4 ppm de flúor, que é o máximo permitido pelas legislações brasileiras. E você esqueceu do flúor das folhas de chá preto que comemos?
Aí o Dino respondeu para ela: Dina, não coma folhas de camélia sinensis. Eles têm muito flúor. Coma de Ilex paraguaensis, o nosso chamate. Obrigado pela atenção.